No passado, no encontro anterior, nós tratamos de alguns elementos fundacionais do objetivismo. Essa corrente filosófica criada por Ayn Rand, falei um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre a concepção desses conceitos que dão base essencial ao objetivismo, e hoje eu gostaria de avançar um pouco mais, explorando alguns outros pontos que são importantes, especialmente para nós, dentro de um universo político, né? Especialmente para nós que estamos imersos em debates políticos, em debates que envolvem não só uma percepção ética, não só uma percepção filosófica, mas uma repercussão política desse pensamento. E, para isso, eu selecionei o capítulo 10º, o 10º capítulo desse livro aqui, que eu citei no encontro anterior, A Virtude do Egoísmo. Até outro dia alguém me perguntou, numa caixinha lá nos stories do Instagram, me perguntou: Denis, se você pudesse enfiar um livro na cabeça das pessoas, de todos os brasileiros, que livro seria esse? Eu citei esse livro, mesmo pensando numa vasta bibliografia disponível sobre diversos autores, ciência política, ciência em geral, filosofia, ética, né? E eu cito logo esse aqui, basicamente por entender que esse livro, se bem compreendido, e por via de consequência, se bem entendido o pensamento objetivista, nós avançaríamos extraordinariamente nos embates por uma condição individual mais digna, por uma condição do indivíduo à altura das suas possibilidades de existência, e, então, caminharíamos mais velozmente para cuidar das outras coisas. Eu comentava nesse story que, desde Aristóteles, há uma percepção muito clara de que a gente só consegue tratar de elementos, vamos dizer, altos culturalmente, esteticamente, sentimentalmente, quando as nossas condições de existência mais elementares foram satisfeitas. E o próprio Aristóteles diz isso na Metafísica Alfa, ou seja, não é nenhuma novidade isso, né? Quer dizer, você pega o Brasil, hoje, enquanto eu ministro esse curso, nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Como é que eu posso chegar numa pessoa passando fome e falar para ela e tratar com ela da alegoria da caverna de Platão? Não faz o menor sentido. Essa pessoa está preocupada em sobreviver, ela está preocupada em buscar o mínimo de condições materiais para a sua existência, e esse objetivismo da Rand coloca a ideia da sobrevivência do indivíduo como um elemento fundamental. Tanto que, e aí eu recordo esse passo do encontro anterior, vocês vão se lembrar que a racionalidade, segundo ela, pode ou não ser utilizada pelo indivíduo na construção de um código moral. O sujeito pode abrir mão da sua racionalidade e imaginar um código moral, que para ela não tem validade nenhuma. Mas é exatamente esse indivíduo que busca a satisfação de uma pré-condição de existência a partir do uso da razão. É esse indivíduo que constrói efetivamente um código moral. Ou seja, fora de uma investigação racional de si e da realidade, não há possibilidade de construção de código moral. Fora de uma percepção racional da realidade como não é possível a construção de um código moral que mereça ser chamado dessa maneira. E então, você percebe que esse código moral objetivista acaba se enveredando para a construção de um arcabouço ético ancorado numa ética do indivíduo, na importância que o indivíduo tem fundamentalmente para ele, segundo o código moral, segundo aquilo que racionalmente importa para ele. É muito interessante, eu estou vendo aqui, enquanto a gente faz esse encontro, esse encontro nosso, ele é gravado, então ele pode ficar um bom tempo aí à disposição, mas enquanto nós estamos conversando, estão acontecendo as Olimpíadas
e tem um debate interessante nas redes sociais sobre aquela Simone Biles, aquela ginasta norte-americana que abandonou os jogos, ou pelo menos parte dos jogos, eu não sei em que pé que está isso agora, e alguns dizendo, ato de covardia, porque isso é uma covardia, e não sei o quê. E outros dizendo, ai, que lindo, ai, que coisa emocionante, uma pessoa que aponta para a sua fragilidade. Olha, eu diria que ali há o resultado de uma autonomia fundamental do sujeito que calcula racionalmente o que para ele importa e o que para ele não importa, independentemente das expectativas que foram criadas em relação a ele. Quem é responsável pelas expectativas criadas em relação aos outros é quem cria a expectativa, e não o outro objeto da sua expectativa. Nós esperávamos muito da Simone Biles. Problema de quem esperava. Problema de quem esperava. Se num determinado momento, para ela, no máximo da sua autonomia enquanto indivíduo, diz, para mim não dá, eu racionalmente penso a respeito de não é hora de eu fazer isso, ainda que eu imaginasse uma semana atrás que poderia ser hora de fazer isso, isso é resultado de cálculo racional, portanto, ela age de acordo com um código moral no seu interesse. E é o código moral do autointeresse, estabelecido pela razão, que é a base do objetivismo. Eu não concordo com a decisão da Simone Biles. Mas para isso existem os psicólogos, os psiquiatras, para tratar dessa sua cabeça doente, que fica especulando sobre o que o outro deve ou não fazer a partir de cálculos racionais sobre si mesmo, segundo as suas próprias condições. É exatamente essa ideia de que o outro, seja lá por que cargas d'água, deve estar à minha disposição, deve estar à disposição de uma resposta positiva às expectativas que eu crio dele, é que nós nos enveredamos por uma ética do altruísmo que cria essas barbaridades totalitárias que vemos muito por aí, de maneira mais agressiva em algumas civilizações, de maneira mais sutil e gourmetizada em outras civilizações. Por isso que eu separei o capítulo 10, intitulado A Ética Coletivista, né, da Virtude do Egoísmo, porque esse capítulo é o texto no qual a Rand, vamos dizer, bate duramente nessa ideia de um indivíduo que se coloca voluntariamente ou não voluntariamente como um meio para a realização de fins de outros, que não fins racionalmente estabelecidos por ele mesmo. Leia Rand. Certas perguntas que ouvimos com frequência não são dúvidas filosóficas, mas confissões psicológicas. Isso é particularmente verdade no campo da ética. É principalmente em discussões sobre ética que se deve verificar suas premissas ou lembrá-las. E mais, deve-se aprender a verificar as premissas dos seus adversários. Então, nós que somos analistas do mundo político, nós temos que, num debate, entender quais são as premissas das quais partem os meus adversários e quais são as premissas que são fundamentais para mim. E, lembrando o encontro anterior, não negociar com essas premissas. Uma vez que você estabelece racionalmente as premissas que vão ancorar o seu argumento, o seu posicionamento, ou seja, ao preto e ao branco. Quando você começa a migrar para o cinza, você começa a negociar com a hipocrisia, você começa a negociar com o veneno, você começa a negociar com aquilo que não deveria ser objeto sequer de especulação, uma vez estabelecida. Por exemplo, continua a leitura, os objetivistas costumam ouvir perguntas como: o que será feito pelos pobres ou deficientes numa sociedade livre? Isso no mundo da política é uma desgraça, porque serve para tudo. Serve para justificar todas as formas de intervenção de terceiros na vida dos indivíduos. O que será feito pelos pobres ou deficientes numa sociedade livre? A premissa altruísta / coletivista implícita na pergunta é que os homens são
protetores dos seus irmãos. Já se parte desse pressuposto. Nós devemos atuar como protetores uns dos outros. Portanto, antes de perguntar sobre as condições de realização de uma determinada política, sobre a necessidade de implantação de uma determinada política, parte-se já desse pressuposto que toca corações, que toca as emoções, que diz: nós somos protetores uns dos outros. O infortúnio de alguns é uma hipoteca que recai sobre todos os outros. Tem um cara se dando mal lá, porque nós não estamos olhando para ele. Porque nós deveríamos ser obrigados a olhar para ele. E se você não quiser olhar para ele, eu vou criar uma lei que te obrigue a olhar para ele. Porque está estabelecido um pressuposto de natureza psicológica de que nós somos todos dependentes visceralmente uns dos outros, e o sucesso de um é um sucesso do outro, o fracasso de um é um fracasso do outro. Quem pergunta ignora ou nega as premissas básicas da ética objetivista, tentando transferir a discussão para a sua própria base coletivista. Observe que ele não pergunta assim: algo deve ser feito, mas o que será feito? A pergunta não é: algo deve ser feito a respeito de uma pessoa passando por um infortúnio. Algo deve ser feito é a pergunta de um homem livre. Não, é o que será feito é a pergunta da mentalidade coletivista. Porque está implícita, ou muitas vezes explícita, a ideia de que nós somos meios para a realização de fins de terceiros. Como se a premissa coletivista tivesse sido tacitamente aceita, restando apenas, tão somente, uma discussão sobre os meios para implementar. Então, no mundo político, nós que estamos ali no dia a dia da Câmara Federal, não tem uma discussão sobre a gente tem que se meter nisso? Nós aqui internamente fazemos, mas lá fora, no mundo extramuros, não tem ninguém discutindo assim. Nós devemos nos meter nisso? Faz sentido a gente se meter nisso? Não. Já parte-se da premissa de que, claro que nós devemos nos meter nisso. Evidente. Como assim? Você não tem coração? Que tipo de humano é você que não quer se meter nisso para ajudar as pessoas, os nossos irmãos? Certa vez, continua Rand, um estudante perguntou a Barbara Branding. Barbara Branding, para quem não sabe, era a esposa do Nathaniel Branding, que veio a ser amante da Ayn Rand, com a condescendência tanto do marido da Rand quanto da esposa Bárbara. Então, eles se tornaram amantes por um tempo, depois brigaram e tal, mas a Barbara Branding era muito próxima da Ayn Rand e era uma objetivista. E lá pelas tantas, alguém fez essa pergunta a ela. Ela nasceu em 29 e morreu em 2013. Morreu recentemente, a Barbara Branding. O que acontecerá com os pobres em uma sociedade objetivista? Ela respondeu: se você quiser ajudá-los, ninguém vai impedi-lo. Se você quiser ajudar, ninguém vai te impedir. E aqui está o fundamento de uma ética objetivista. Se faz sentido para mim, se está no meu horizonte moral, racional, tirar aquilo que eu conquistei, aquilo que eu possuo, para transferir para uma outra pessoa, uma outra causa, uma outra política, que para mim, indivíduo, faça sentido, nada me impede de fazer. Eu citei no livro que eu pedi para distribuírem a vocês, o Farmácia de Ayn Rand, eu citei uma passagem de um querido amigo nosso, do Rodrigo Marinho, que já trabalhou na liderança do Novo, num debate que ele teve dentro da Câmara, numa comissão, com um deputado, cujo nome eu não me lembro, mas eu sei que ele é marido da Fátima Bernardes. Lá pelas tantas, esse moço ele estava defendendo o aumento por meio de regulamentação do pagamento para o Uber. Ao que o Rodrigo Marinho, se valendo do seu repertório objetivista, disse: mas espera aí,
No próprio aplicativo do Uber, você tem lá, dar gorjeta de tanto, dar gorjeta de tanto. Você acha que você pagou pouco naquela viagem? Dá mais dinheiro para ele. Você pode pagar o quanto você quiser. Nada te impede de abrir a carteira e dar para ele R$ 50 numa corrida que fica os 5. Nada te impede. Não, mas tem que ser por força de lei para todo mundo, querendo ou não querendo, dar a sua cota para o sacrifício do nosso irmão. Isso está na base das maiores desgraças já cometidas. Você nunca viu uma tragédia humana cometida em nome de egoísmo. É sempre em nome de altruísmo. É sempre em nome de altruísmo. Os maiores ditadores da história humana nunca agiram assim. Estou fazendo isso por mim, vocês que se lasquem. Nunca. Você não viu Benito Mussolini falando assim, eu estou preocupado, é comigo. Você não viu Hitler falando assim, estou preocupado, é comigo, com a minha família. Estou preocupado com o povo alemão. Estou preocupado com o povo italiano. Nós temos que arrumar o mundo. Os profetas de uma legislação cósmica, nós temos que criar uma lei universal. Por quê? Não, porque nós estamos preocupados com o mundo. Não, mas eu não quero participar dessa merda. Pode falar merda? Pode, né? Se não puder, põe um pi aí. Eu não quero participar dessa merda. Não, mas você não tem que querer. Nós estamos em busca de um bem maior, o bem da sociedade. Cadê essa sociedade? O que é a sociedade? Onde que está? Mora onde a sociedade? Não, eu sei o Denis. Eu sei o Denis. Eu sei o que eu quero, o que eu preciso para mim. Eu tenho que ter o direito de não financiar, de não participar de causas, de não frequentar pessoas que, para mim, não façam sentido. E é exatamente quando você começa a negociar com essa ideia de fazer o bem em nome de um sentimento coletivista, altruísta, é que você justifica as maiores atrocidades. Porque tem sempre um profeta do Apocalipse para dizer eu vou fazer isso para salvar a humanidade. E, em geral, isso que ele faz é simplesmente resultado de uma visão dele para dizer o que o outro deve fazer ou deixar de fazer. E isso, moçada, me permitam dizer, é muito sedutor. É muito sedutor. Eu fico vendo os nossos políticos, os políticos de casa, que a todo momento são atingidos por esse cálculo. E agora? Nossa, mas tem uma eleição ano que vem. E agora? Porque isso vai pegar mal? Isso vai pegar bem? Pegar mal, pegar bem. Porque você sai do universo do cálculo racional e começa a lidar com emoções e preocupações outras, que não um cálculo ético racional. É muito, muito sedutor o discurso altruísta, ou /coletivista. Essa é a essência de toda a questão e um exemplo perfeito de como rejeitar as premissas de um adversário como ponto de partida da discussão. O que você vai fazer para resolver isso? Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso? Onde está escrito? Mas você não quer o bem das pessoas? Quero o bem das pessoas que acredito mereçam o bem, segundo os meus parâmetros de indivíduo e segundo a minha disposição em colaborar ou não com aquela causa. Não é isso? Por que a gente não usa fundo eleitoral? Porque uma das bases desse partido é quem quer livremente, voluntariamente colaborar com essa causa, que ingresse. Quem não quiser, não deve ser obrigado a fazê-lo. E isso deve estar no horizonte de todos aqueles legisladores que vão trabalhar sob a égide da cor laranja do Partido Novo. Se a pergunta de quando e em que condições é moralmente apropriado a um indivíduo ajudar os outros, sobre essa pergunta, recomenda Ayn Rand o discurso de John Galt em A Revolta de Atlas. Quem não leu A Revolta de Atlas tem que ler, e com uma atenção especial às 70 páginas do discurso de John Galt, mais ao final do livro. O que nos interessa aqui é a premissa coletivista de considerar esse tema
como político, como um problema ou dever da sociedade como um todo. Essa é a grande miséria. Quando você fala, a questão é a sociedade como um todo. O que ela deve ou não fazer a respeito das coisas? Como a natureza não garante segurança automática, sucesso, sobrevivência a qualquer indivíduo, somente a presunção ditatorial e o canibalismo moral da ética altruísta coletivista permitem a um homem supor ou fantasiar que ele pode, por alguma razão, garantir essa segurança a alguns homens às custas dos outros. Então você começa a selecionar ovelhas para o altar do sacrifício, em nome da sociedade como um todo. Caramba, isso é... Quem não viu, assista... Eu não sei, já citei isso aqui também. Se eu não citei, se eu citei, eu cito de novo. Assista uma série chamada Chernobyl, maravilhosa, porque mostra o acidente e mostra exatamente como num regime totalitário, seja ele mais enfático, como no caso do comunismo soviético, ou num regime totalitário mais disfarçado, de uma democracia, de uma social-democracia como a nossa, você é tomado não como indivíduo, você é lido não como indivíduo, mas como uma engrenagem do sistema. Engrenagens podem ser e devem ser substituídas e descartadas quando não estão fazendo devidamente o seu trabalho para o funcionamento da máquina. É simples assim. Essa é uma ideia de fascismo que perdura ainda hoje. Nós vivemos num regime fascista, sob vários aspectos. O que é fascismo? Vou pegar aqui, ó. Fascismo é isso aqui, vem de fasce, né? Cada indivíduo é uma canetinha, um lapisinho que está aqui, então são os feixes que compõem um todo, então você tem mais dificuldade para quebrar. Então, quando um se entrega, olha que feixe todo coloridinho, festivo, quando esse feixe se entrega, você dispõe dele, você abre mão dele e coloca outro no lugar. Quer dizer, nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado, não é isso? Não é o lema do fascismo? Então, é esse o modelo. O fascismo nada mais é do que um dos modelos coletivistas, como era o nazismo, como tantas outras formas gourmetizadas de coletivismo que nós temos hoje em dia, movimento de certas minorias sociais e tantas outras. A sociedade como um todo. O cara vem falar para mim de sociedade como um todo, eu já sei que ele está louquinho para dar um golpe, para tirar direitos, para tirar do outro aquilo que ele não desejaria dar voluntariamente. E tem sempre alguém pensando sobre o que fazer com o seu dinheiro, com a sua liberdade. E para fazer isso, tem que te encher de culpa. Então não é uma coisa que você fala, você está louco, cara? Você fala assim, nossa, é mesmo, né? Eu sou tão egoísta. Olha só, aí o sentido de egoísta não é de egoísmo racional. Porque o egoísmo racional fala, não quero ajudar com isso, não. Ah, mas que tipo de monstro que você é? Do tipo de monstro que pensa por si mesmo tem alto interesse. Não quer dizer que eu não vá ajudar outras causas, mas causas que para mim façam sentido segundo critérios que para mim façam sentido. Eu estou vendo um SUS sendo mal gerido, caríssimo pelo que entrega. Gente que para fazer uma consulta banal fica 1, 2 meses na fila. Gente morrendo na fila. Eu não quero ser obrigado a financiar esse modelo. Então, eu tenho que ter o direito de não pagar pelo SUS e colocar meu dinheiro no Hospital do Câncer, por exemplo, que precisa de doações privadas e aceita doações privadas, e cujo trabalho eu admiro, cuja administração eu vejo que é honesta. Isso faz sentido. Faz sentido para mim. Não, mas nós vamos tirar assim mesmo. Porque a sociedade... Se um homem especula sobre o que a sociedade deve fazer pelos pobres, ele aceita, portanto, a premissa coletivista de que a vida do homem pertence à sociedade. E que ele, como membro da sociedade, tem o direito de dispor dessas vidas, estabelecer seus objetivos ou planejar a distribuição dos seus esforços.
Existe aí um movimento, eu vi alguma coisa chegando à liderança, agora eu vi uma propaganda na TV em horário nobre. Tem uma propaganda dizendo assim, tem que taxar bebidas, como é que chama isso? Bebidas doces, bebidas adocicadas, taxar com açúcar, taxar refrigerante, porque nós queremos o bem da sua saúde. O quê? É a taxa do bem. Mas eu quero adoecer, enfiando açúcar na minha veia, na minha narina, nos buracos dos olhos, para não citar outros. Isso é um problema meu, de arbítrio. Ah, não, mas espera aí. Depois você vai ao SUS, que nós pagamos. Então eu tenho que te dizer o que beber, quando beber, de que maneira se alimentar. Na escola, não pode encher de coxinha nos negócios, lá para vender lanche. Tem que pôr só agrião e chupar gelo. Não, mas eu educo meu filho. Uma vez por semana ele pode comer coxinha da escola. Não. Nós vamos dizer a você, nós, sociedade, porque nós queremos o bem. Não, mas eu quero ter o direito de me prejudicar segundo um cálculo que para mim faça sentido. Eu não quero viver 100 anos comendo agrião e bebendo água. Eu quero viver 50 me entupindo de cachaça e torresmo. Isso é um problema meu. Mas eu não posso deixar, porque você vai usar o SUS depois. Eu te dou. Eu, sociedade, eu te ofereço. Olha aqui, ó, como eu sou bom. Mas tem as contrapartidas. Aí eu te tomo um naco desse tamanho da sua liberdade. Na melhor das hipóteses, revela o caos psicoepistemológico de um homem. Revela uma falácia que pode ser chamada de falácia da abstração congelada. Rand vai chamar isso de falácia da abstração congelada, que consiste no quê? Em substituir um determinado fato concreto por uma classe abstrata mais ampla à qual ele pertence. Nesse caso específico, substituir uma ética específica, altruísmo, pela abstração mais ampla da ética. Assim, um homem pode rejeitar a teoria do altruísmo e afirmar que aceitou um código moral, mas ao não conseguir integrar as suas ideias, continua abordando de maneira impensada as questões éticas nos termos estabelecidos pelo altruísmo. Isso é muito sedutor. Eu falo assim, não, realmente, o altruísmo, essa ética do altruísmo e tal. Mas aí, ou por prepotência, ou por ingenuidade, na hora que ele vai para a realidade, ele continua agindo como um altruísta. Ele continua. Eu já dei curso para gente do Novo no Brasil inteiro. Você encontra no Brasil inteiro gente vinculada ao partido louca para fazer o bem em nome de ações legislativas. Sem se perguntar, eu tenho que fazer o bem em nome de ações legislativas? Ou eu tenho que dar às pessoas autonomia para que elas façam o bem segundo os seus interesses, desde que os seus interesses, naturalmente, não violem a possibilidade de um outro, por sua vez, agir de acordo com seus interesses racionais. O cara acredita estar abrindo mão de uma posição altruísta coletivista, mas ele, segundo a falácia da abstração congelada, ele fala assim, não escapei disso. E imediatamente começa a negociar com o mesmo altruísmo. A humildade e a prepotência são sempre dois lados da mesma premissa e sempre dividem a tarefa de preencher o espaço deixado pela autoestima numa mentalidade coletivizada. Quando a autoestima não existe, quando o indivíduo não é capaz de se olhar no espelho e se autodeterminar, imediatamente ocupa aquele espaço uma ideia da humildade ou da prepotência. E em nome da humildade e da prepotência, você começa a se ver como instrumento de realização do bem para o outro, segundo os seus preceitos, segundo aquilo que você considera ser um bem. Quanto mais... Olha, esse trecho aqui é de encher os olhos de lágrima. Quanto mais neurótico ou consciencioso for esse sujeito na prática do altruísmo, mais ele tenderá a inventar planos,
moçada, para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, tudo aspas, o bem público, o bem das gerações futuras. Por que você está fazendo isso? Pelo bem das gerações futuras. Ou de qualquer coisa parecida, exceto seres humanos reais. Exceto o José, o João, a Maria, o Sebastião. Esses não estão no horizonte do coletivista. Quem está no horizonte do coletivista? A sociedade. As futuras gerações. Os pretos, os pobres, os gays, os quilombolas. Mas quem é o Zé, que por um acaso é um quilombola? Quem é a Maria, que por um acaso é gay? Quem é o Sebastião, que por um acaso é preto, ou branco, ou azul? Por que eu tenho que incluir esses caras numa coletividade da qual eles sequer fazem muitas vezes questão de participar? Porque eles têm os seus interesses pessoais, porque eles têm os seus desafios pessoais, e nada impede ninguém de ajudar essas pessoas. Desde que alguém esteja olhando para aquilo e falando assim, quero te ajudar. Daí a negligência chocante com que os homens propõem, discutem e aceitam projetos humanitários que devem ser impostos por meios políticos. Vamos fazer passaporte sanitário. Olha que ideia maravilhosa, para salvar a sociedade. Vamos salvar a sociedade dela mesma. De que maneira? Vamos fazer passaporte sanitário. Quem tiver vacinado e quem tiver não contaminado, testado, vai poder andar livremente. Não só por ambiente privado, mas ambiente privado. Pelo amor de Deus, ambiente privado não tem que ser resultado não tem que ser coordenado por legislação pública. Eu coloco aqui na minha casa, se eu quiser aceitar só gente com Covid na minha casa, isso é um problema meu. Se você estiver bem catarrado, assim, bem fudido de Covid, pode falar essas palavras aqui? Pode, né? Eu estou falando. Você vai entrar na minha casa, eu vou te acolher aqui, eu vou te abraçar, porque eu quero correr riscos. Eu gosto de aventuras e tudo. Isso é ambiente privado. Público? Público? Passaporte? Ok. Então você vai ter que fazer em cada esquina testagem. Porque você não pode negociar com a minha liberdade. Você não pode negociar com a minha liberdade supondo um bem público sem comprovar a minha condição de ameaça à sociedade. Eu não fiz teste, não tenho dinheiro para pagar teste, você, Estado, não me fornece teste e diz que eu só posso... E não quero tomar vacina, que é um direito meu. Mas eu não estou doente. Então eu quero ir para o meu trabalho, eu quero pegar o ônibus e tal. Se você está me acusando de ser um potencial agressor da sociedade, você tem que provar, mediante oferta desses testes, que eu não sou. Porque está parecendo um certo presidente aí que eu conheço que falou assim, é tudo fraudado e não sei o quê. Aí você fala, cadê as provas? Não sou eu que tenho que provar, não, que está fraudado. Vocês é que fazem um negócio aí que tem que provar que não é fraudável. Nós tivemos a inversão completa do unus probandi. Aula 1 de Direito. Qualquer aluninho de primeira semana do curso de Direito sabe que se você acusa, eu te acuso de ser uma ameaça à minha sociedade, porque você pode estar... Não, eu acho que eu não estou. Prova que eu não estou. Faz o teste. Toma aqui, eu que estou te acusando, te pago o teste. Mas não, aqui não. Os caras querem passar uma lei que exige passaporte sanitário, ou testagem, mas quem vai pagar por isso? Não se sabe, cada um que se vire. É inacreditável, é inacreditável. Em nome do bem comum, eu te imponho limitações à sua liberdade e digo, agora você se vira para provar que você é inocente. Cidadãos de primeira e segunda classe. Volto. Daí a negligência chocante com que os homens propõem, discutem e aceitam projetos humanitários, aspas, que devem ser impostos por meios políticos. Isto é, pela força, sobre um conjunto ilimitado de seres humanos. Se, de acordo com as caricaturas coletivistas, os ricos gananciosos cedessem ao luxo material sob a premissa de
preço não é problema, então o progresso social trazido pelas mentalidades coletivistas atuais consiste em ceder a um planejamento político altruísta, sob a premissa de vidas não são problema. Os exemplos para nós se multiplicam. Os exemplos para nós se multiplicam. E sempre tocando as emoções. As perguntas que são feitas, continua a Rand, são assim, ó. Não é desejável acabar com as favelas? Quem vai falar que não é desejável acabar com as favelas? Você não quer ceder parte do que é seu para acabar com as favelas? Quais são as causas da criação da favela? Quais são as causas? Não se pergunta. Ou se escamoteia. Não, mas então nós vamos tirar dinheiro aqui e vamos colocar para... Tudo bem, mas se eu tiver uma causa que retroalimenta a criação da favela, não adianta eu ficar trabalhando nos efeitos se não for trabalhar na causa de maneira voluntária. De maneira voluntária. Não é desejável ter cidades bonitas e planejadas, seguindo um estilo harmonioso? Não é desejável ter uma população educada? Você não pode ensinar o seu filho em casa. Por que eu não posso ensinar? Não, porque nós estamos preocupados em oferecer a ele o melhor. Não, mas eu também sou pai. Eu sei o que para ele é melhor, segundo uma visão de tutela natural. Eu sou o pai dele, eu sou a mãe dele, estou muito preocupado. Não, mas nós não confiamos em você, nós somos o Estado. Nós sabemos muito mais do que ele precisa. Vai que você não está deixando ele conviver com os coleguinhas. Não, mas ele faz capoeira, ele faz futebol, ele brinca, ele desce aqui no playground do prédio. Será mesmo? Não confio. Tem que ir para as nossas escolas. É pelo bem de todos nós. Não é desejável libertar os artistas, os escritores, os compositores do fardo dos problemas financeiros e deixá-los livres para criar? Você tem que financiar os caras. Não, mas eu não quero financiar esse cara, porque eu acho que o que ele produz é lixo puro. Não, mas você está desrespeitando o ambiente criativo, no qual são alimentados esses espíritos livres. Tem sempre uma ideia extraordinária, altruísta, para tirar aquilo que é seu e colocar no outro. A pergunta que não foi respondida e não tem resposta em todos esses objetivos desejáveis é: para quem? Desejos e objetivos pressupõem beneficiários. Para quem? Benefício para quem? Segundo quais critérios? A Rússia soviética, a Rússia da qual Ayn Rand fez parte, é o exemplo mais claro, mas não único, das realizações das mentalidades coletivizadas. Eu sou um defensor contumaz das liberdades individuais já há muitos anos. Eu sabia que no Brasil nós éramos um país completamente contaminados por uma ótica coletivista. Mas essa experiência em Brasília me fez pensar que mais do que contaminados por uma ótica coletivista, nós somos contaminados por uma ética soviética. Incrível. Para quem está nos bastidores da produção de leis nesse país, não é nenhum exagero afirmar que nós vivemos sob um modelo soviético gourmetizado, hipercentralizado em algumas figuras, hipercentralizado em Brasília, hipercoletivista, hiperintervencionista, que negocia a liberdade dos indivíduos a preço de banana, sob pretexto de colaborar com a sociedade como um todo. É difícil. 99% dos discursos proferidos da tribuna, ou agora de casa, né, remotamente, são discursos de natureza coletivista. Vamos fazer o 14º salário para os aposentados.
Mas como 14º salário para os aposentados? Faz sentido? Não tem a pergunta. Faz sentido quem vai pagar? Não, vamos fazer. Você acha errado pagar 14º salário para aposentado? Quem em sã consciência no Brasil diria assim, acho errado pagar 14º salário para aposentado? Você não tem coração, não? Você não tem Jesus na sua casa, não? Não, realmente. Nossa, que vergonha. O cara aposentado ganha um salário, 14º salário. Quem vai ser contra isso? Ninguém questiona. De onde sai? Segundo que critérios? Para resolver qual o problema? Vamos fazer, vamos fazer. Quem brinca de pagar essa conta? Voltando sobre o negócio. A Rússia soviética é o exemplo mais claro, tá? Rand dizendo, 2 gerações de russos viveram, trabalharam e morreram na miséria, esperando pela abundância prometida por seus governantes, que pediram paciência e austeridade comandada, enquanto construíam uma industrialização pública e matavam a esperança pública em prestações de 5 anos, economia planificada. No início, as pessoas morriam de fome, enquanto esperavam geradores elétricos e tratores. Ainda hoje, enquanto ela escreve, década de 60, estão morrendo de fome, enquanto esperam por energia atômica e viagens interplanetárias. É uma espera que não tem fim. É uma espera que não tem fim. Porque você tira a liberdade. É muito simples. É muito simples. Sobe uma favela, faça essa experiência, vale a pena. Sobe uma favela, pede licença e entra na casa de qualquer pessoa. Você tem chances extraordinárias de entrar numa casa que tem TV, tem geladeira, tem um sofazinho, tem uma caminha. Não tem aquilo que ela espera da coisa pública em nome dessas ações humanitárias. Não tem esgoto, não tem segurança pública, não tem iluminação pública, não tem nada público, não tem presença do Estado. Mas onde estão todas as políticas públicas feitas em nome de roubo, de submissão do indivíduo a pagamento de imposto? Calma que nós vamos chegar lá. Calma, espere um pouquinho, vai dar tudo certo. Austeridade, crença, vamos continuar. 5 bi de fundão. Não, mas eu vou vetar esses excessos aí, serão só 4 bi. Cara, quebrar esse celular, quebrar tudo. No início, a espera não tem fim. Os beneficiários desta carnificina sacrificial, esse termo é maravilhoso, os beneficiários desta carnificina sacrificial, então você pega o indivíduo que submete a sua liberdade a essa estrutura estatizada, a essa estrutura intervencionista, e ele passa a ser objeto de sacrifício em nome da sociedade, que ainda não nasceram, os beneficiários que ainda não nasceram, nunca nascerão. Os animais de sacrifício só vão gerar novas hordas de animais de sacrifício, como demonstra a história de todas as tiranias. Enquanto os olhos desfocados de um cérebro coletivizado vão olhar inabaláveis e falar sobre uma visão a serviço da humanidade, misturando os cadáveres substituíveis do presente com os fantasmas do futuro, mas sem enxergar homens. O seu filho não vai ser menos escravo do que nós somos. Porque sobre ele está projetada a ideia de um futuro pleno em nome de uma humanidade, um futuro que nunca vai se concretizar. Porque não é uma realidade que olha para os indivíduos. É uma realidade que olha para uma coletividade, para uma massa amorfa chamada sociedade, em nome da qual falam alguns, que têm os seus interesses. Esse é o estado da realidade na alma de qualquer pessoa tímida, pouco assertiva, que olha com inveja para as realizações dos industriais e sonha com os parques públicos lindos que poderia criar se apenas as vidas, os esforços e os recursos de todos fossem dados a ela. Pegaram aí agora o Bezos, não é isso? Eu comentei no encontro anterior.
Nossa Senhora, que absurdo esse cara. Tanto dinheiro colocado em nave espacial, tanta gente passando fome. Se me desse esse dinheiro, você ia ver o que eu faria com ele. Sempre alguém tem uma ideia extraordinária. Não, mas espera aí, meu. Fez esse dinheiro empreendendo, oferecendo milhões de empregos. Ele é dono de uma empresa que as pessoas se matam para trabalhar lá dentro porque paga muito mais em média do que as outras. A tecnologia que esse cara criou, da qual todos nós usufruímos, a facilidade. Eu compro o livro hoje, hoje chega. Eu entro num sistema eletrônico, compro um livro hoje, eu compro um CD hoje chega na minha casa. O cara criou um sistema mundial de entrega, de facilidades. Aí ele é justamente retribuído por isso, faz uso desse dinheiro segundo os seus propósitos, segundo o seu cálculo racional, e grandes empenhos e grandes avanços de indivíduos naturalmente repercutem em todos nós, querendo ele ou não. Ele não consegue pegar a tecnologia e guardar para sempre no bolso, mesmo porque ele não tem nenhum interesse nisso, ele quer negociar isso, ele quer que isso seja entregue, que seja divulgado, que isso se multiplique. Nossa, mas não. Devia ser tudo em Bolsa Família. A ser burro, mas tem que ser de um grau de burrice e de cretinice, tudo em nome de uma ideia coletivista. Aí você pega não sei quantos bilhões que o cara tem, compra uma cesta básica para cada família pobre e no mês seguinte está ele pobre e todas as famílias passando fome de novo. Tem que ser muito retardado. Todos os projetos públicos são mausoléus. Nem sempre em forma, mas sempre em custos. Da próxima vez que você encontrar um desses sonhadores com espírito público, que diga rancorosamente que alguns objetivos muito desejáveis não podem ser atingidos sem a participação de todos, diga a ele que, se não puder contar com a participação voluntária de todos, seria melhor que seus objetivos não fossem alcançados e que as vidas dos homens não estão à disposição dele. Os seus objetivos dependem da adesão de todos? Mude de objetivo. Minha vida não está à sua disposição. Sinto muito. Sobre a minha vida, digo eu o que importa, o que eu quero fazer, como eu quero fazer. E assumo os riscos. Não, mas o que eu estou fazendo é enorme, é grande. É tão grande que depende da adesão de todo mundo. Sim, eu preciso da ajuda de vocês. Se você não é capaz de me convencer de merecer a minha ajuda, sinto muito. Você vai morrer sem realizar o seu objetivo. E se você quiser, dê-lhe o seguinte exemplo dos ideais que defende. Do ponto de vista médico, é possível retirar a córnea dos olhos de um homem imediatamente após a sua morte e transplantá-las para os olhos de um homem vivo, que é cego, restaurando assim sua visão em certos tipos de cegueira. O sujeito morreu, tira a córnea, coloca numa pessoa que precisa dessa córnea para ter uma melhor qualidade de vida. Agora, segundo a ética coletivista, isso gera um problema social. Deveríamos esperar até a morte de um homem para retirar os seus olhos? É justo isso? Perguntaria um altruísta. Por que esperar? Por que a gente não baixa uma lei para tirar um olho saudável de cada uma das pessoas vivas e colocar num único olho de uma pessoa que não tem os dois olhos funcionantes? Por que não? Não acha razoável? Deveríamos considerar os olhos de todos como propriedade pública e planejar um método justo de distribuição? Vamos considerar um método justo de distribuição. Como você me vê? Como simples objeto, eu sou um pedaço de engrenagem para você? Bem que você poderia, né, filha? Papai está muito revoltado. Bem que você poderia tirar um olhinho saudável seu para colocar uma outra pessoa que está sem os dois. Você defenderia a retirada dos olhos de um homem vivo para dá-los a um homem cego, de modo a igualá-los? Não.
Então, esqueça questões como projetos públicos em uma sociedade livre. Você sabe a resposta. O princípio é exatamente o mesmo. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Foi um prazer mais esse encontro que nós tivemos hoje. Fico à disposição para a gente conversar.